Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 10, e hoje o capítulo 10 fala da intervenção dos demônios. E hoje vamos para o item 6 do capítulo 10. Vamos começar pelo segundo parágrafo do item 5, para dar uma introdução ao tema de hoje, ok? Então vejamos. Kardec concluiu o item 5, dizendo-nos assim: a possibilidade para as almas de se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, diz Kardec, através da mediunidade, não é? Um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui. Isso ele já fez lá no Livro dos Médiuns. Este é o quarto livro. O Livro dos Médiuns é o segundo dos 5. Mas admitamos, por hipótese, a doutrina acima, que diz que vamos dizer assim, os homens que morreram não podem vir se comunicar, que as comunicações são todas falseadas por espíritos perversos que são os demônios. Todas. Existem espíritos que falseiam comunicações? São os mistificadores. Sim, existem. Mas é claro que não são todas as comunicações que são feitas por esses espíritos. E não são demônios apartados dos seres humanos. Anjos que caíram, também não, nada disso. Então, admitamos, por hipótese, a doutrina acima, essa que acabamos de dizer, da Igreja. E vejamos se ela mesma não se destrói por seus próprios argumentos. E aí entramos no item 6. Nas 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu. Os anjos que estão lá no céu, maravilhosos, lindos e puros. Criados por Deus, puros. Não tiveram que progredir, foram criados assim. Privilégio. Uma outra categoria do governo do universo. Uma terceira está encarregada da terra. Então, os anjos. Uns ficam lá no céu, outros ficam cuidando da administração dos mundos, no universo. E a terceira categoria está encarregada do planeta Terra, uma categoria só para o planeta Terra. E nesta se encontram os anjos guardiães, encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria, dos anjos guardiões, tomou parte na revolta e foi transformada em demônio. Se Deus permitiu a esses últimos impedir os homens, levar os homens a fazer algo. Se Deus permitiu a esses últimos, os que caíram, impelir os homens para a sua perda, pô-los a perder, pelas sugestões de todos os gêneros, e o fato das manifestações ostensivas, porque, se é soberanamente justo e bom Deus, lhes teria concedido o imenso poder de que gozam, deixando uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas ao bem. Quer dizer, Deus permite que os maus anjos levem os homens à queda. Mas o quê? Não permite aos bons anjos a contrapartida de tentar salvá-los da queda, que os outros tentam levá-los à queda. Então, só tem a permissão dos maus para fazer os homens, são os seres humanos, ok? Nós encarnados. Cairmos. De novo, oi? Cadê a justiça nisso?
Admitamos que Deus haja dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus, o que seria já um favor exorbitante em proveito desses últimos. O que seria já um favor exorbitante, ou seja, dar aos maus o mesmo poder dos bons. Quem sai ganhando? Os maus, né? Por que estão ganhando o poder dos bons? Então, qual é o mérito de ser bom? O mal que não faz nada de bom vai ganhar o mesmo poder do bom? O homem, pelo menos, estaria livre para escolher seguir o bom ou o mal. Mas dar-lhes um monopólio das tentações, ou seja, os seres humanos, os homens, só vão receber tentações. Com a faculdade de simular o bem, porque são perversos, fingem que é um bom caminho para pôr lá o ser humano a perder. De se equivocar para seduzir mais seguramente. Seria uma verdadeira armadilha estendida à sua fraqueza, no caso, a nossa, de seres humanos. Armadilha que seria feita para nós cairmos, não é? A sua inexperiência e a sua boa-fé. Estamos achando que é o bem, mas não é. Caímos. Dizemos mais, seria abusar da confiança de Deus. A razão recusa admitir uma lei. A razão recusa admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Item 7. Concedem-se ao demônio faculdades transcendentes, poderes como os dos bons anjos. Nada perderam de sua natureza angélica. Não tem todos os recursos. Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos e, além disso, a astúcia, a esperteza e a manha no supremo grau. Por quê? Porque são maus. Sua finalidade é desviar os homens do bem e, sobretudo, afastá-los de Deus, para arrastá-los até o inferno, do qual são os provedores e recrutadores. Compreende-se que se dirijam àqueles que estão no bom caminho e que são desviados por eles, se nisso persistem. Compreende-se que se dirijam aos que estão no bom caminho e que são desviados do bom caminho por eles, se nisso persistem. Compreende-se a sedução? Sim, eles são maus, eles fazem isso. Compreende-se a sedução e o simulacro do bem, fingem ser bons. Enganação. A fim de atrair os seres humanos para as suas armadilhas. Mas o que é incompreensível é que se dirijam àqueles que já lhes pertencem corpo e alma para conduzi-los a Deus e ao bem. Oi? Mas o que é incompreensível é que se dirijam àqueles que já lhes pertencem de corpo e alma para conduzi-los a Deus e ao bem. Ora, quem está mais em suas garras que aquele que renega e blasfema de Deus, que mergulha no vício e na desordem das paixões? Já não está no caminho do inferno? Sim, já está lá, no caminho do inferno. Como assim? Ele vai tentar levar esse homem para Deus? Compreende-se, aí para a novela. Aí eu já não, aí realmente, aí não. Compreende-se que, seguro de sua presa, ele a estimule a orar a Deus e se submeter à sua vontade, a renunciar ao mal, que exalte aos seus olhos as delícias da vida dos bons espíritos e lhe pinte com horror a posição dos maus? Compreende-se isso? Viu-se um dia um comerciante gabar aos seus clientes a mercadoria do seu vizinho, às expensas da sua, e convidá-los a irem na casa dele?
Olha, o vizinho está a vender as coisas muito melhores do que eu, devem ir lá comprar. O engajador depreciar a vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Dizer aos conscritos que terão uma vida de cansaço e privações, que tem 10 chances de uma vida, que tem 10 chances em uma vida de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas destruídos? Quer dizer, que ele está falando, está comparando um espírito malévolo que leva aqueles que já estão em seu poder, que já caíram, estão no mal, mas levam ele a orar, a se submeter à vontade de Deus. Quer dizer, o que faz uma coisa dessa? Não é? Faz sentido. Aí ele fala do recrutador dos soldados, recrutador de civis para se inscreverem no exército, não é esse o termo, alistarem. Os recrutadores que alistam os jovens para o exército, eles vão dizer o quê para esses jovens? Vão dizer que terão uma vida de cansaço e privações, que têm 10 vezes mais chances de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas destruídos? Como assim? Quer dizer, é totalmente diferente. O recrutador vai dizer, vai lutar pelo seu país, vai dar a vida pelos seus, pelas suas famílias, pela família, pelas crianças, pelo futuro. Vai alimentá-lo para se alistar. Porque isto é o que faz o recrutador. E não desanimá-lo para fazer o que ele, recrutador, quer que o outro faça, quer se alistar. Olha, você tem 10 vezes mais chance de morrer, pelo menos de ficar com os membros amputados. Isso não anima muito bem as pessoas a se alistarem, não é? Da mesma forma, qual é o sentido de um demônio fazer com que uma pessoa que já está caída se entregar a Deus, orar? Kardec continua nos dizendo: está aí, portanto, o papel estúpido que se faz. Está aí, portanto, o papel estúpido que se faz o demônio desempenhar. Porque é um fato notório é que, em consequência das instruções emanadas do mundo invisível, vêm-se todos os dias os incrédulos, os ateus, reconduzidos a Deus e orarem com fervor, o que nunca fizeram. Pessoas viciadas trabalharem com ardor pela sua melhoria. Pretender que seja a obra das manhas do demônio é dele fazer um verdadeiro tolo. Ora, como isso aqui não é uma suposição, mas um resultado da experiência, é que contra um fato não há negação possível, contra fatos não há argumentos. Disso é preciso concluir ou que o demônio é um desastrado num alto grau, que nem é tão temível nem tão maligno quanto se pretende, e que, por consequência, que não é muito de se temer, uma vez que trabalha contra seus interesses, ou bem que todas as manifestações não são dele. Então, nós estamos falando aqui, Kardec está falando aqui sobre as manifestações espíritas, sobre os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, e que essa doutrina da igreja diz que são todos demônios. Mas espera aí, eles são demônios que vão na reunião mediúnica e exortam os homens a orar a Deus e a se submeter a Deus? Que demônios são esses? Veja, não são os demônios da igreja. A igreja diz que os que vêm na reunião mediúnica e que dão as mensagens são demônios. Mas como? São demônios e trazem mensagens moralizadoras? Trazem mensagens que buscam levar a criatura a Deus? Que demônio é esse? Aí ele faz o exemplo do recrutador, que está indo contra a instituição do exército.
está afastando pessoas de se alistarem no exército. Ora, se os demônios aparecem na reunião mediúnica, levando aqueles que estão ali na reunião a se elevarem a Deus pela prece, pelo bem que eles incitam essas pessoas a fazerem, se submetendo a Deus, eles estão indo contra as intenções do inferno inteiro. Não faz sentido. Ou eles são, como Kardec diz, relapsos e incompetentes como demônios, mesmo uma piada, ou não são demônios. Muito bem, e aqui terminamos então o item 7. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos. Isso é tão interessante, não é? Quando acusaram Jesus de endemoniado, ele trouxe um argumento que era bem parecido com isso. Como assim endemoniado? Como pode Satanás afastar Satanás? Não faz sentido, não é? Como pode Satanás afastar a criatura do mal? Igualzinho que Kardec está a dizer. Claro, Kardec está a dizer isso, muito talvez inspirado pelo próprio mestre, não é? Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Amanhã estamos de volta. Muita paz a todos.